fomos pequenos também, é dentro da família que é nos passado toda a base moral. Os nossos sentimentos ou sensações que vamos ter com a sociedade no futuro vêm do contato que a gente tem com os nossos pais, com os nossos irmãos, dentro da família. É o pai e a mãe que vai nos vestir, que vai nos indicar como que devemos nos vestir. Até os nossos gostos gastronômicos são formados na nossa infância pela influência dos nossos pais. Muito do que aprendemos a gostar ou desgostar, muitas das nossas escolhas foram influenciados pelos nossos pais. Talvez hoje a gente não tenha essa consciência, mas lá no nosso inconsciente isso está gravado. É por isso que a espiritualidade ela é muito firme e severa quando ela diz que os pais têm a obrigação e a responsabilidade de criar moralmente os filhos, de passar valores para os filhos. Se o filho fracassar, ok, é uma dívida do filho, mas a dívida do pai, ela é prontamente e severamente colhida. Então, a responsabilidade hoje dentro da família de passar valores, de criar um ser humano com conhecimento moral é muito importante. Então, hoje se banaliza um pouco a família, né? De alguma forma, a televisão, infelizmente, os meios de comunicações, ele tem uma influência nesse sentido um pouco negativo. No afã de querer ter uma plateia, de querer ter audiência, de querer ter lucros, acaba, no cenário teatral, criando fantasias, criando desilusões amorosas que desestruturam a família, e muitas vezes isso passa a ser enxergado pela sociedade como algo real, e o que não é. A família ela tem que ser, com todo esforço, preservada. Ela tem que ser, com todo esforço, amada e, com todo esforço, protegida. Eu venho de família italiana, tanto para o lado do Papa quanto da Mama, todos italianos. E a gente aprende, ou tem uma palavra ou uma frase, ela é até feia, ela é até pesada. Mas se a gente olhar como sentido de família, tem um valor muito forte. Que é assim, na hora da encrenca, nós não chamamos a polícia, nós chamamos a família. Quem resolve os nossos problemas é a nossa família. A gente pode se odiar, se detestar, mas na hora que mexe com um de nós, a coisa esquenta. Entendem isso? Isso é a família, é a força, é a união. Aí vem uma grande pergunta, né? Qual é o seu tipo de família? Como que é a sua família? É uma família alegre, que está sempre fazendo piada, ou é aquela família tensa? Se faz alguma coisa, as crianças sentam até tremem. Hoje não tem mais isso, né? Hoje acho que acabou isso, hein, Jura? Mas tinha, mas era assim, não era? Mexe com o nono, com o papa, você vai ver só. Tapa na orelha que tu vai levar. Pessoal, quando eu estou falando família, por favor, tirem os cunhados, certo? Vocês entendam bem isso. Família! Cunhado está fora dessa conta. Não pode? Não, tem que considerar. São os desafetos, né? Bom, então que tipo de família, né? Como que é? Todo mundo torce para o mesmo time, assiste as mesmas coisas na televisão, tem os mesmos gostos? Ou é o tipo de família que só se vê de manhã quando se vê? Que cada um chega do trabalho ou da escola, vai para o seu quarto e tem a sua televisão e lá, vamos dizer assim, se refugia. Qual é o contato? Por que existem tantas famílias tão diferentes? E por que tem família que a gente que acha que é tão legal, tão bacana, fala, nossa, aquela família é tão bacana, nasceram prontos, e outras é uma muvuca?
Vocês, em algum momento na vida, já devem ter presenciado ou sentido um certo constrangimento de estar na casa de um familiar ou de um amigo e ter lá uma rusga entre eles, e você fala, caramba, o que eu estou fazendo aqui? Já passaram por uma saia justa dessas? Então, por que acontece isso? Né? Tem muita gente que fala assim, a providência divina não sabe planejar nada, né? Como é que montou aquela família com aqueles 6 indivíduos lá? Eles não se combinam. Mas é o contrário, né? A providência sabe direitinho a necessidade de cada um. E mais que isso, teve um planejamento, né? Houve um pré-acordo, vamos dizer assim, de que aquela família, aquela célula fosse constituída. E aí vocês podem me perguntar, mas por que há tantos divórcios, tantas separações? Bom, aí a questão é de interrelacionamento. Faltou um esforço ou houve um pré-julgamento equivocado. E leva-se aí a separações. Tem uma frase muito triste que hoje as pessoas mais jovens, quando vão casar, falam, se não der certo, a gente separa. Mas nem casou, já está falando em separar. Então, há de se ter um cuidado nisso. Constituir uma família, insisto, né, é algo poderoso, é algo sagrado, é algo muito responsável. Né? E os pequenos, quando os pais se separam, eles sentem. Eu falo por mim. Os meus pais se separaram, eu tinha 35 anos. 35 anos, eu tinha 35 anos. E quando eles se separaram, para mim foi difícil. Muitas coisas que eu tinha na minha cabeça se desfizeram. Imagine para uma criança pequena, de 5 anos, 4 anos, 7 anos, enfim, não importa a idade. É um momento de aflição, de complexidade isso. A espiritualidade, ela fala que ela não é contra a separação. Ela fala que nenhum ser pode ser escravo do sentimento do outro. Eles têm que viver em comunhão. Mas a espiritualidade, ela quer que haja um esforço, que haja uma vontade de se entender, que haja uma vontade de se compreender. Nós, cada um de nós mudamos todos os dias. Quem está mais tempo casado sabe que o esposo ou a esposa é uma pessoa diferente, fisicamente, intelectualmente e até culturalmente, de quando namoravam. Nós nos transformamos, adquirimos conhecimentos e valores, a nossa opinião se molda e muda, tem uma direção diferente. Nós estamos progredindo, estamos aprendendo, estamos vivendo, então é natural que haja ajustes. O que muitas vezes ocorre é que o casal não se conheceu nem durante o namoro e muito menos durante o início do casamento. E lá na frente, quando um começa a identificar o outro, é uma tragédia, não se reconhecem. Ou o pior dos mundos, é quando o marido tenta mudar a mulher, ou o contrário, e consegue essa mudança. E aí aquele ser que ele criou é um monstro, e aí eu não quero. Então, tudo isso está ligado ao nosso psique, à própria psicologia do convívio, como nós nos moldamos. Mas a espiritualidade insiste, é necessário um esforço para conviver, para se manterem juntos. Novamente, voltando a essas famílias onde pessoas tão diferentes vivem juntos. É um momento... O Emmanuel fala que a família é um laboratório onde nós nos reunimos para acertar as nossas arestas. Onde há dificuldades dentro da família, que há a primeira possibilidade da gente trabalhar isso. E quem é o mais próximo de nós? O próximo mais próximo é o papai, é a mamãe, é o irmãozinho.
Ninguém nesse mundo, nessa encarnação, é mais próximo do que a nossa família. Se nós fracassamos dentro de casa, em perdoar, entender, como que a gente vai conseguir entender e perdoar quem está lá fora? Ah, mas ele é meu amigo, ele me entende. Será? Será que não é só num momento? Será que se você passar a conviver 24 horas por dia, 365 dias por ano com esse amigo, não vão haver rusga ou desentendimentos? Evidente que vão. Sempre haverá. É humano isso. Nós ainda estamos num estágio de despertar de consciência, até de relacionamento. Então, essas rusgas, esses desentendimentos é mais do que normal. O que não pode é que elevar isso para um nível tão pleno que desagregue a família. Como lidar com isso? No livro, na mensagem do Emmanuel para o Chico, ele fala, chama a família. Olha, eu lembro da minha família italiana. Chama a família. Que família? Família cósmica, a família espiritual. Chame por eles. Reze, faça uma oração, faça um pedido. Clame para que eles venham em seu auxílio, em seu amparo, que te dê boas ideias, que te dê inspiração. E se a providência permitir, até que esteja lá, mediando magneticamente os momentos de desarmonia, de desentendimento. Mas lembre-se, isso está bem escrito lá pelo Chico, que seja feita a vontade de Deus, e não a minha vontade, eu quero que ele faça isso, ou que ele seja assim. Que seja feita a vontade de Deus. Porque a gente tem essa força de perceber isso e trabalhar por isso. Porque senão a coisa se esvazia, a coisa se perde. Com o passar do tempo, a nossa vida hoje é corrida no trabalho, para que a gente tenha um pouco de qualidade de vida, material, estou dizendo agora, é necessário que tanto o homem quanto a mulher vão ao trabalho. Eles precisam trabalhar, precisam de recursos monetário, financeiro, para compor e sustentar a família, para dar uma boa escola, enfim, para ter um lugar para morar, enfim, para ter as suas coisas. Muito bem. Quando há isso, há, obviamente, um distanciamento maior dos pequenos para com os pais. Normal. Isso faz parte da nossa evolução hoje. É assim que a sociedade se comporta. Mas o que não pode, e a espiritualidade chama a nossa atenção, é que o fato de todos sairmos para o trabalho negligenciar a educação e a formação dos pequenos. Quando eles falam a formação está lá na escola. E a educação é o valor moral, que é aquilo que o pai, a mãe, a avó, o tio, enfim, quem está com o pequeno, está passando para eles. Então, essa proximidade, ela tem que existir, porque senão a coisa se perde. Como fazer isso? Bom, cada família vai ter que se esforçar em equacionar isso. O mais importante, a espiritualidade nos aconselha, diálogo, sempre diálogo. Perceber o comportamento do jovem, perceber o comportamento da criança. Está com um olhar próximo deles, mesmo fisicamente, devido às obrigações profissionais, estando distante. Então essa fórmula de como está perto depende de cada um. Né? Depende de cada um. É uma escolha nossa, da nossa sociedade, da nossa cultura, então nós temos que nos adequar a isso. O que não pode é chegar lá na frente e falar, meu Deus, o que eu fiz? Agora eu não tenho mais o controle. Os psicólogos falam algo muito interessante sobre os pequenos. Eles dizem que do 0 aos 7 anos se abre uma janela, onde o pai ou a mãe pode se aproximar
de uma forma muito afetiva e muito profunda da sua cria. E essa janela se fecha. 6, 7, 8 anos, ela se fecha. E só vai abrir quando o filhote tiver com 40 anos. Quem aqui teve problema de relacionamento com os pais e só foi se aproximar dele quando você já estava com 40 anos? Foi ter o toque com o pai, o abraço, foi quebrar essa barreira. Então isso é sério, isso é muito sério. Então essa proximidade, ela tem que ser construída de pequenininho. Porque depois pode ser que a pessoa, não é que ela é um estranho, mas é uma pessoa que você não reconhece. E a psicologia ainda diz mais ainda. Quando a gente passa pela idade dos 12, 13 anos, que a nossa sexualidade começa a ser transformada, que os nossos hormônios começam a ser misturados, vou usar essa palavra, e a nossa consciência real de ser espiritual começa a aflorar, se não houve uma proximidade quando era criança, se perde, não tem como chegar mais perto. Naturalmente já vai haver o distanciamento. Se não houve uma aproximação antes, não tem como retomar. Quem tem filhos ou passou por essa fase sabe bem o que eu estou dizendo. Isso não é espírito, pessoal. Isso é científico, é o convívio humano entre pais e filhos. Qual é o ponto? O ponto é que isso tudo é uma família. Por que tem filhos tão diferentes se tem a mesma criação? Porque nós somos indivíduos. Nós temos o nosso passado, as nossas experiências, os nossos erros e os nossos acertos, os nossos vícios e as nossas virtudes. Somos diferentes, totalmente diferentes. Por isso que nós somos indivíduos. Então, lidar com isso, trabalhar com isso, dentro do mesmo teto, dentro da mesma casa, requer esforço. Essa é a palavra que a espiritualidade usa. Esforço. Esforço para amar, esforço para perdoar, esforço para compreender, esforço para estar junto. Não faz mal que brigue pelo controle remoto da televisão. O importante é que vão assistir o mesmo filme. Eu não vou pedir desculpa, mas vou fritar uma pipoca lá para você. São gestos. São gestos. Vou pegar um copo d'água para você, preguiçoso. São gestos, atitudes pequenas. Mas é necessário esse esforço de querer se aproximar. Hoje, infelizmente, nós vivemos aí o flagelo das drogas batendo na nossa porta. Seja pelo vício do cigarro, da bebida ou do próprio entorpecente. Quantos jovens se embrenharam nesse caminho, simplesmente falaram assim, é melhor isso do que eu ficar na minha casa. E são casas com muitos quartos e muitas salas, mas infelizmente muitas televisões. Então, a recomendação, o ponto de atenção, quando a gente fala da seara doméstica, da família, da célula, é essa atenção que cada um de nós tem que ter com o nosso próximo mais próximo, essa capacidade de tentar entender por que ele é tão diferente de mim se a gente foi criado pelo mesmo pai e a mesma mãe, ter essa capacidade de falar, perdoa o papai e a mamãe porque protege mais ele do que eu. Às vezes a gente acha que é isso, mas é o nosso egoísmo. Ter essa capacidade de aceitar o cunhado como parente, tem que aceitar. É uma elevação, né?
E esse esforço, pessoal, tem uma recompensa extraordinária, que é não precisar conviver com todos esses desafetos na próxima encarnação. Teve um rapaz que ele falou assim, eu não aguento mais esses desafetos, eu não aguento mais a minha família, eu não aguento mais o meu chefe, os meus colegas de trabalho, eu não aguento mais ninguém. E dormiu. No sono dele, a fadinha apareceu e falou assim, o que você quer? Que pedido, o que você quer? Ele falou assim, olha, eu quero ficar longe dos meus desafetos, quero ficar longe de todos eles. Você tem uma lista? Tem, fez a lista. Fez a lista, uma lista imensa. Aí a fadinha foi embora, quem que apareceu logo depois? A senhora Morte, com aquela foice. Falou assim, ô fulano, vamos embora. Vamos embora por quê? Você não falou que queria se desfazer de todos os seus desafetos? Eles vão ficar e você vem comigo. Aí ele não queria mais morrer. Então, pessoal, essa é uma piada que a gente faz, mas isso é uma perspectiva que muitas vezes errônea a gente tem da vida ou das pessoas. Se existem esses desafetos, é para o nosso trabalho, é para o nosso aprimoramento, para nossa evolução intelectual, moral, é para a gente se perceber de alguma forma e trabalhar isso de forma a nos melhorar. Então, por fim, novamente, tenham fé, acima de tudo, de que nós estamos no lugar certo e com as pessoas certas, mesmo que a gente não as entenda. E que o problema é que muitas vezes nós achamos que é dele, nós contribuímos. Então é tentar perceber isso. Alguém tem que ter não digo o dom, mas tem que ter sair da inércia, tem que ter o movimento da conciliação. Mesmo que seja de uma forma tímida, mesmo que seja de uma forma mental, isso já ajuda e ajuda demais. A espiritualidade se alimenta disso para nos ajudar. Então, sempre que o mal aparecer na família e criar irritação, criar zonas de ciúmes, criar desentendimento, chama a espiritualidade, chama a família cósmica, a família espiritual. Clame por ajuda, que essa ajuda vem. Tá bom? Que Deus abençoe vocês, a família de vocês, muita luz e muita paz aí para todos. Alguém tem alguma pergunta, algum comentário? Quando você falou da criança até os 7 anos, é o contato físico que você fala? Não só o físico, é o contato físico também, mas também é o elo de confiança. Né? É o elo de confiança que o pai e o filho, a mãe e o filho, esse contato de confiança, de respeito, mas também de amizade. Porque muitas vezes há um respeito exagerado, mais beirando o medo da criança para com o pai, do que um respeito solene pela hierarquia, e falta essa confiança. E aí eu não quero me aproximar do meu pai, porque eu sei que ele vai se zangar. Eu nunca beijei meu pai, nunca abracei meu pai, então existe uma distância. Mas a gente pode colocar também do adulto para a criança. Sem dúvida. Porque esse adulto deve ter sido educado dessa forma. Sem dúvida. Com essa distância, com essa... Sem dúvida. É pesado falar frieza. Sem dúvida. Mas daquela do pai que ele obedeça, Sem do dúvida. que goste dele. Sem dúvida. Que é mais o provedor do que o amigo. Com certeza. Com certeza. Então a gente vê, como você... Gerações e gerações. Você é descendente italiana, eu sou descendente italiana. O italiano é mais caloroso. Agora, Sim. Se você for colocar o Alemão, o japonês... o finlandês. Então, eu acho que é cultural também. Sem dúvida, sem Mas dúvida. ele ama de uma forma mais... Silenciosa. distante. Exato. Mas essa barreira
essa barreira ela tem que ser quebrada. Ela tem que ser quebrada e rápido. Porque senão é muito tempo. É uma distância e um tempo vazio, perdido. Então tem que ter essa proximidade. Quem tem mais de 50 anos aqui teve uma criação. Quem tem 30 teve outra. E hoje os nossos filhos vão ter outra. Nós os abraçamos, os beijamos, nós dissemos, eu te amo. A gente vive falando isso, eu com a minha filha, a gente vive falando, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Existe um contato, coisas que eu falo por mim, não existia na minha... Eu jamais poderia beijar o meu pai se não fosse aquele beijo da família italiana. Não era um beijo assim, eu estou vendo meu pai, vou lá e fico enchendo ele de beijoca. Eu encho os meus sobrinhos hoje e eles me enchem de beijo. Então, existia um certo preconceito nisso também. E a gente está quebrando isso. Então, e o homem também está sendo muito mais mãe. mãe do Sem que dúvida. só pai. Sem Ele dúvida. está colocando que nós somos masculino e feminino juntos. Sim. Só que o homem sempre quis ser só o masculino. O machão, o fortão, né? Exatamente. Ele está colocando Quanto- esse lado mais feminino para fora. Quanto tempo perdido, né? Exatamente. Quanto tempo perdido. Obrigado. Obrigado, Marcelo. Assim, até um comentário mesmo, né? A família hoje é outra, né? Família é avó, né? Com neto, né? É muito diferente o conceito de família, né? Assim, à frente, até doutrina, como é que a gente pode enxergar essa família no futuro, né? Eu tenho uns filhos também pequenos, às vezes dois pais, só dois alunos que têm pai e mãe, né? Uhum. Os outros têm mãe e mãe, Uhum. os outros Pai, não pai. têm o pai, né? Uhum. Você pode falar um pouquinho pra gente? Lógico, Essa lógico. transformação. Lógico. Se a gente olhar no passado, o passado um pouco antes até da Idade Medieval, antes de Cristo, a nossa sociedade via a família nos clãs. Então era uma sociedade, uma família puramente patriarcal. Então tinha o senhor, e esse senhor tinha a esposa, os filhos, e todos os servos faziam parte da família. Aquilo era uma família, era o que a gente chamava de clã. Com o passar do tempo e até com a própria influência do cristianismo, esses clãs começaram a se quebrar. Mas só viviam dentro da mesma família. Então tinha um sobrenome e as famílias se juntavam ali e só podiam se criar enlaces dentro daquele ciclo. Com o passar do tempo, isso começou a ser quebrado também. E houve a mistura entre as famílias. Um pouco mais para frente, começou a ter a miscigenação. O branco com o negro, com o amarelo, com o vermelho e com o verde. Então tudo isso é um movimento progressivo da própria sociedade. E é onde a gente está se esbarrando hoje. Tanto é que eles não querem mais ter dia dos pais ou dia das mães. Muitas vezes porque a criança não tem a mãe porque morreu, ou não tem o pai, ou por uma opção sexual. Mas o ponto central é que a família, não importa como ela esteja estruturada, ela não pode deixar de existir. Como seria a sociedade sem família? Como? Egoísmo puro. Não tem sociedade, pessoal. Pensem nisso. Não existe sociedade sem família. Hoje a gente dá o nome de família, é o pai, a mamãe e os filhos. O vô e a avó, enfim. Como vai ser no futuro? Se vai ser papai e papai 1 e papai 2, mamãe 1 e mamãe 2, não sabemos. Mas não é o ponto. O ponto é que essa estrutura de fraternidade, de confiança, de irmandade mesmo, de união, isso tem que persistir sempre. Isso que não pode ser quebrado. Se isso se rompe, não tem sociedade. É o egoísmo puro. Não tem
Um homem se relaciona com uma mulher, tem um ser, uma criatura, vamos chamar assim, e aí? Vai para a rua? Vai para onde? Então esse é o ponto. Como que é a estrutura? São nomes. São nomes. O que a espiritualidade quer é que essa célula seja sempre preservada. Não importa quem sejam os atores. Porque senão o fato de você adotar alguém, por exemplo, de não ser consanguíneo, não teria a menor... Esse é o ponto. É amor sempre. Amor sempre. Amor sempre. Mas é um esforço sobre-humano, né? Ok? Obrigado a você. Obrigada, Marcelo. Obrigado. E agora vamos cerrando os nossos olhos novamente, depois de termos recebido esse aprendizado. Vamos vibrar por aqueles que não podem estar aqui, por aqueles que estão nas ruas, que não têm um lar, uma família, por aqueles que estão nos vícios, que ainda não se encontraram. Vamos vibrar muita luz a todos eles. Vamos vibrar por todo o planeta Terra e seus governantes, por aqueles países que ainda estão em guerra, aqueles países que ainda têm atentados, terrorismo. Vamos vibrar pela paz. Vamos vibrar também por aqueles que estão nos hospitais enfermos. Vamos passar pelos nossos lares, pelos nossos entes queridos. Passar também pelo nosso ambiente de trabalho. E assim, vamos agradecendo por tudo que temos, por tudo que recebemos. Que tenhamos uma ótima semana e possamos nos encontrar na semana que vem. Que assim seja, graças a Deus. Peço que permaneçam em silêncio, aguardando os passos.